Estou aí, galera. Enem 2022. Não esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, eu te ajudo, você me ajuda. Bom, antecipando estas figuras eu trouxe, não está no problema, ou seja, não aparece, né, as figuras no exercício do Enem. Eu trouxe aqui porque a ideia é explicar, né, resolver para que você possa ser ajudado aí em outras etapas. Tá certo? Então vamos lá, aqui tem um cilindro, aqui é uma esfera, tá? Então, peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato de um cilíndrico, que é a figura que está aqui em azul, com a medida do raio de 4 centímetros, raio da base, né? Raio da base é o mesmo, e altura 50 centímetros. Aqui é um formato de cilindro, essa peça, e com essas medidas já volto para lá. Ela será derretida e o volume de metal resultante vai derreter essa peça, que tem o formato do cilindro, né? Resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças. Imagina aí, né, uma gude, uma bola de gude, né, rolemã, né, com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Tá? Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Então, a gente quer saber aqui a estimativa de quantas, né, peças de rolamentos, né, que formato esféricos, vão ser produzidas a partir desta peça da aeronave, né, em formato de cilindro. Quantas dessas esferas poderiam ser obtidas a partir do cilíndrico? É isso que a gente vai determinar. Ou seja, o que você tem que fazer? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer um cálculo, claro, né? Era cálculo, tá? Envolvendo aqui o volume dessa peça em cilindro e o volume dessa peça em esfera e fazer a divisão, certo? Então vamos aqui. Aqui ele diz que o raio da base, lá em cima e embaixo é a mesma coisa, tá? Que nesse caso o raio da base é de 4 centímetros, ok? A altura do cilindro, da peça cilíndrica, é de 50 centímetros. Está aqui no problema, tá bom? Olha lá, 4 centímetros é o raio da base e a altura, né, de 50 centímetros. Como se calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é calculado como sendo πr ao quadrado vezes altura, ok? πr ao quadrado vezes altura. Então, o volume do cilindro vai ser igual, o π vai continuar, não foi dado nenhuma medida para π, deixa por enquanto. O raio é 4, 4 ao quadrado, né? Raio, vezes altura, que é 50. Perfeito? Perfeito, ela. Então, aqui eu tenho que o volume do cilindro, dessa peça cilíndrica, vai ser, pode fazer direto, né? 4 ao quadrado é 16, e aí você tem 16 vezes 50, e 16 vezes 50 vai dar 800. O π aqui permanece, tá? O π permanece, e isso em centímetros cúbicos, porque é volume, certo? Perfeito? Então, nós determinamos aí o volume do cilindro, da peça em formato de cilindro, certo? Agora nós vamos trabalhar, né, com a peça esférica. Neste caso da peça esférica, o raio é a metade de 1 centímetro. Eu vou deixar dessa maneira, 1 sobre 2 de centímetro. Este é o raio, tá? Hélio, o que é que você precisa para calcular o volume de uma esfera? O volume da esfera, tá? O volume da esfera é calculado da seguinte forma: 4 terços de π vezes r ao cubo. Tá? É desta maneira que se calcula o volume da esfera.
Então, isso você, lá na prova, né? Então, vai ficar 4/3 vezes π, que a gente não vai substituir por nada por enquanto, né? Vezes 1/2, que é o raio, e isso elevado a 3. O volume dessa esfera vai ser igual 4/3. Estou fazendo todos os passos bonitinho, mas claro, numa prova você vai mais rápido, mas a minha ideia nos meus vídeos, tá, é de explicar ao máximo para facilitar, tá? Então, o entendimento, 1/3 é 1, 2/3 é 8. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer para cá, tá? Então, aqui nesse caso, o volume dessa esfera vai ficar da seguinte forma. Vou colocar aqui, tá? Aqui eu simplifico por 4 e aqui por 4 dá 2, ok? Aqui por 4 vai dar 2. Então, este resultado, o resultado para o volume da esfera vai ficar π, lá em cima só vai ficar o π, sobre 3 vezes 2, que vai dar 6. Isso em centímetros cúbicos, já que nós estamos tratando aí de volume. E a medida foi dada em centímetros. Então, eu tenho aqui o volume da esfera, quer dizer, do cilindro, o volume da esfera. Agora, cabe a gente saber, cabe a gente trabalhar para determinar quanto desse volume da esfera vai caber no volume do nosso cilindro, certo? Porque é o cilindro que vai ser a peça cilíndrica que vai ser desmanchada, né, tal, para fazer essas peças em forma de esfera. Então eu vou fazer agora, eu vou fazer aqui. Claro, um cálculo rápido, mas precisa fazer feito. Então o que a gente tem que fazer? Pegar o volume da esfera, melhor, o volume, né, era do cilindro, tá? Que eu vou deixar ali de lado o centímetro cúbico e dividir pelo volume da esfera. Pronto. Eu quero saber quanto do volume da esfera cabe, né, vai caber no volume do cilindro. Perfeito? Então, aqui divisão de fração por fração, ou seja, de um número inteiro por uma fração. Então, aqui vai pegar os 800π, você já sabe o que vai acontecer com o π, e vai multiplicar pelo inverso de π sobre 6, que vai ficar 6 sobre π. Perfeito? Legal, né? Aí eu simplifico, né, os πs, e vai ficar 800 vezes 6, e 800 vezes 6 vai dar o 4.800. Ou seja, vão caber o volume da esfera no volume do cilindro, vão lá caber 4.800 volume da esfera nesse cilindro, nessa peça cilíndrica. Ok? Então a resposta aqui é a nossa letra D. Então, um exercício com contexto, né, interpretação, os cálculos envolvendo volume do cilindro e volume da esfera. E aí a questão da proporção. Abraços.